Para que sermos escravos do pecado, se temos a graça de Deus como liberdade? Vamos falar de graça? O meu nome é Jean e a palavra de Deus para a nossa vida hoje está no livro de Apocalipse, capítulo 14, e o verso 8, que diz o seguinte: O segundo anjo seguiu exclamando: Caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. O que o apóstolo São João estava dizendo, ou quis dizer quando fala que caiu a Babilônia, que deu beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição? Queridos, as três mensagens angélicas, elas não são, na verdade, três mensagens separadas, mas uma mensagem. A primeira mensagem angélica diz assim: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então, o propósito da mensagem angélica é a adoração, é temer a Deus, dai-lhe glória e adorai. Então, queridos, para entendermos a mensagem do segundo anjo, precisamos olhar para a primeira. A primeira é a mensagem, a segunda é a condição do mundo que vai receber a mensagem, e a terceira mensagem angélica é o resultado de quem não aceitar a primeira. Então nós temos um conjunto, e a mensagem do Evangelho Eterno, ela diz o seguinte: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. E João diz que diante dessa mensagem de temer a Deus, haverá um ambiente estranho, pervertido, apostatado que receberá. Tem igrejas por aí que estão denominando outras denominações como Babilônia. E nós abrimos a boca, dizemos, lá é Babilônia. Sabe, em se tratando de questões doutrinárias, até que existem igrejas babilonizadas. Mas a proposta da mensagem aqui não está falando de uma igreja física, está falando de indivíduos, está falando de um poder misterioso. Por que está falando disso? E pensa comigo, a Babilônia física, a cidade de Babilônia, foi destruída quase 3.000 anos antes de Cristo, muito antes de João escrever isso. Então João não estava aplicando essa mensagem à Babilônia de Nabucodonosor. Existia também uns escritos rabínicos que dizia que o Império Romano era uma reencarnação de Babilônia. Porque atacava o povo de Deus e destruía, mas o Império Romano também foi destruído, e essa é uma mensagem com sentido escatológico, essa é uma mensagem voltada para o tempo do fim. Então, se Babilônia física foi destruída antes de João escrever, o Império Romano, que tinha o apelido de Babilônia, também já foi destruído, e não tem, você sabe que o otomano veio e acabou com o Império Romano. Então, a mensagem que João está escrevendo é uma mensagem para o tempo do fim. Se você for ler Apocalipse 17 e 18, vai descobrir que Deus chama a Babilônia de prostituta, que está assentada sobre as águas, que está, sabemos que água em profecia são povos. Então, queridos, se João escreveu e diz que caiu Babilônia, nós precisamos entender qual é o princípio de Babilônia. Tem um princípio por trás dessas palavras de João, que ele diz, a mensagem do Evangelho Eterno é temer a Deus, dar-lhe glória e adorar. Então, Babilônia que recebe essa mensagem, quando ele diz caiu, é um ambiente que quando vem a mensagem do primeiro anjo, que é de temer a Deus, dar-lhe glória e adorar, esse sistema babilonizado cai. Então, na verdade, nós precisamos entender o princípio de Babilônia. E o princípio de Babilônia, ela está implícito nas palavras de Nabucodonosor, apesar de não ter nada a ver com a física, mas Nabucodonosor nos dá o princípio de Babilônia. Lembra lá de Daniel 4, verso 29, que ele subiu no palácio, nos muros do palácio real, e olhava e dizia, acaso não é essa Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? O princípio de Babilônia está escrito nas palavras de Nabucodonosor. Deus não gosta do orgulhoso, Deus não gosta do arrogante. Nabucodonosor acaba de fechar a boca e vai para o pasto comer capim com os animais, para pagar o preço, para aprender que a glória é de Deus. Então o princípio de Babilônia está escrito implícito nas palavras de Nabucodonosor. O primeiro princípio de Babilônia, eu. Cada vez que o indivíduo cristão ele coloca o eu, ele tem uma barreira de separação entre ele e Deus. O eu tem sido uma desgraça. O eu tem sido algo que nos distancia de Deus. Então o primeiro princípio de Babilônia é eu. Eu sou melhor, só eu que sirvo para ser ancião, só eu que estou preparado para esse cargo. Se alguém fez tudo errado, pode ser você, pode ser o outro, mas não foi eu. Se alguém tem que ter direitos, os direitos são meus. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu e depois de mim sou eu. Então o princípio de Babilônia, o eu. O primeiro princípio. Segundo princípio
princípio de Babilônia, a força do meu poder. Tem gente dentro da igreja que está vivendo uma babilonização, faz as coisas achando que tem poder, achando que aquilo ali, ele prega daquele jeito porque ele é capaz, ele fala daquele jeito porque ele é capaz, ele vai para o pecado e fica de frente às tentações e ele acha que dá conta porque ele é capaz. Nós não temos força. Então, o princípio oposto, perceba que na mensagem do primeiro anjo fala que devemos temer a Deus, dar-lhe glória e adorar. O princípio de Babilônia fala eu, a força do meu poder e a minha glória. Então, queridos, o princípio de Babilônia está dentro das igrejas metodistas, calvinistas, adventistas, a Assembleia de Deus, pentecostais, e está dentro de todos os sistemas por aí. Então, quem tem que sair de Babilônia é você e eu. Além dessas outras que nós denominamos, nós somos os que realmente precisamos sair, porque há um sistema babilonizado, infiltrado dentro das pessoas, e Deus diz que vai cair diante do Evangelho Eterno, porque no Evangelho Eterno as pessoas temem a Deus, dão-lhe glória, são mansos e humildes de coração e respeitam os outros. Então, quando há um indivíduo que ele é arrogante, é presunçoso, que ele acha que é melhor do que os outros, ele está vivendo o princípio de Babilônia. Então, a proposta do Evangelho é que nós devemos sair desse sistema miserável antes que seja tarde demais. E o terceiro princípio de Babilônia é para a minha glória. Tem gente que vive para a glória pessoal, veste uma roupa para a glória, faz as coisas na igreja e até ajuda, participa, mas para a sua própria glória. Está cheio de pessoas querendo fazer coisas para a sua própria glória. E nessa manhã Deus vem dizendo que esse sistema miserável de Babilônia precisa cair por terra. Deus vem implantar no teu coração o temer a Deus, dar-lhe glória e adorar. Dois seres são adorados no universo, Deus e Satanás. Tudo que você faz, ou é para a glória de Deus, ou é para a glória do diabo. Não tem você como terceiro elemento em se tratando de atitudes. O único controle que você tem é escolher quem te controla. Você é controlado por Deus ou por Satanás? Então, se quer ser controlado por Deus, quer sair de Babilônia, começa a temer a Deus, dar-lhe glória e adorar o Senhor. Ele vai implantar em ti o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Que Jesus possa nos remir e essas bênçãos possam vir na minha e na tua vida. E lembre-se, a certeza conduz à vitória, mas a incerteza conduz à derrota. Esteja certo que Deus é conosco, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém.